Oi, gente! Pra quem não sabe, meu nome é Mariana Cardoso. Eu sou autora do livro O Homem da Casa 7, publicado de forma independente pela Amazon. E recentemente o meu livro chegou a... Bom, já ultrapassou 100 mil leituras pelo Kindle Unlimited. E quando isso acontecesse, eu tinha prometido fazer um vídeo respondendo algumas perguntas sobre o livro, qualquer coisa que quisessem perguntar. Como eu disse, o meu livro foi publicado de uma forma independente, então foi o meu primeiro livro e eu sozinha eu articulei não só o texto, como as revisões, leituras críticas, tudo isso eu tive que correr atrás, procurar saber, e assim, eu nunca tinha visto nada sobre isso, nem, na verdade, foi só quando eu quis publicar o livro que eu descobri que precisava, o que era uma leitura crítica, por que precisava passar por uma leitura crítica. Foi tudo muito novo pra mim nesse processo, mas é muito doido ver que assim, em um ano, porque daqui a pouco, em abril, final de abril faz um ano que eu publiquei. Em um ano, tudo mudou assim, depois que eu publiquei o livro, eu soube de tanta coisa, eu conheci tanta gente no meio, e eu entrei em contato com o mundo editorial mesmo. Então assim, foi 100% perfeito eu ter feito independente, eu ter, sabe, tentado, porque se eu tivesse colocado na mão de uma editora dessas gráficas, eu não ia ter aprendido o que eu aprendi, entendeu? Sendo autora independente. Mas enfim, quais são as perguntas e vou responder do melhor jeito possível. A primeira pergunta é: qual é a sensação de terminar de escrever um livro e quando você sabe que ele está pronto? Então, eu terminei de escrever... Deixa eu contextualizar. Eu terminei de escrever O Homem da Casa 7 umas 500 vezes, porque eu fiz várias versões. Eu reescrevi diversas vezes. A primeira vez que eu terminei ele foi em 2018. E foi assim, surreal pra mim, pelo menos. Foi uma coisa surreal. Foi tipo, eu terminar uma história completa, eu não ter... Quando eu era mais nova, eu escrevia fanfic, né? Então, era ótimo terminar, me sentia muito bem, mas o primeiro livro que eu falei assim, estou levando a sério, esse é o livro que eu vou querer entrar no mercado, sabe? Pra mim foi surreal, de verdade. Eu ter terminado foi... Eu mandei um e-mail pra mim, eu chorei, teve várias situações. Mas aqui, quando você sabe que ele está pronto? Então, não. Péssima pergunta pra você perguntar pra mim, porque eu sou a pessoa que reescreve 500 vezes. Eu, como eu disse, reescrevi acho que pelo menos umas 4 vezes O Homem da Casa 7, porque ele nem era O Homem da Casa 7. O nome primeiro dele foi Estrelas Dobradas, que eu nunca ia conseguir falar dessa forma, com essa dicção. Vai ser um pouco difícil falar várias vezes esse nome. Mas o Estrelas Dobradas, ele foi o que eu terminei em 2018. E aí depois, conforme eu fui fazendo leituras críticas, eu fiz 3. Primeiro eu fiz com a Iris Figueiredo, que é uma autora, né? Provavelmente se você está me vendo, você vai saber quem é. Ela fez a minha primeira leitura crítica porque eu conheço porque ela trabalha onde eu trabalhei já. E aí eu, enfim, essa pessoa me indicou. Eu não conhecia ela nem o trabalho dela antes. Essa pessoa que a gente conhece em comum me recomendou, e aí foi isso. Aí foi só, eu só precisava de uma recomendação, porque eu não sabia nada de nada. E aí foi ótimo, porque ela, nossa, me ajudou muito, assim, com o trabalho que ela fez, meticuloso, lindo, maravilhoso, eu consegui entender melhor sobre o que funcionava e o que não funcionava. E aí eu reescrevi só algumas coisinhas. Quando eu fui fazer com a agência Increase, quando eu fui fazer a segunda leitura crítica, aí o parecer que eles me deram foi assim, tudo. Foi tudo, foi tudo, tudo, tudo. E O Homem da Casa 7 só é hoje o que é por causa dessa leitura crítica, dessa segunda leitura crítica. E aí, nossa, eu falei assim, não, eu vou reescrever tudo. Então eu peguei todo o livro e eu imprimi tudo, foi o meu processo. Eu consegui só visualizar o livro depois que eu imprimi. Eu imprimi o livro todo e eu fui vendo linha por linha, página por página, capítulo por capítulo, e basicamente reescrevi 100% do livro, assim. E aí fiz uma terceira vez, que já me deu um norte, tipo assim, realmente melhorou o livro agora. E aí depois eu fiz uma revisão, mudei algumas coisas e tal, de acordo com a revisão também.
Mas ele já basicamente da terceira leitura crítica já tava o que é hoje em dia, entendeu? Mas hoje em dia, se eu ler ele de novo, porque já faz um tempo que eu não leio, se eu ler o Homem da Cassete, eu vou querer mudar um monte de coisa, com certeza absoluta, porque outro dia eu estava olhando algumas páginas apenas, eu tava assim, devia ter escrito isso de outra forma. Ou seja, quando saber que o livro está pronto? Não sei, quem me fala mais ou menos é a leitura crítica, entendeu? Que eu me sinto assim satisfeita, eu vou ver, eu me sinto mais ou menos satisfeita. Aí eu mando pra leitura crítica, aí a leitura crítica fala, não fala nada demais, tipo assim, tá um lixo, tem que trocar tudo. Quando não fala, você fala assim, é isso aí, está pronto, aí pela revisão e tal. É basicamente isso, eu não sei exatamente, acho que ninguém sabe quando tá pronto. Eu acho que é quando você se sente mais confortável e você fala assim, não aguento mais olhar para esse texto. Enfim, como surgiu o seu interesse por mistério? Então, interessante essa pergunta, pois não sei quando surgiu. Eu sempre gostei de mistério, sempre... Quando eu era criança, eu jogava um jogo... Aquela, memórias de infância. Eu jogava um jogo com a minha família chamado Scotland Yard, que eu tenho a versão ainda dele mais nova, que depois eu pedi pra minha mãe. Mas ele é um jogo do Sherlock Holmes, basicamente. Você é o Sherlock Holmes, os outros pessoas também são, e você tem que descobrir certas coisas. Você lê uma historinha, aí na historinha tem lá umas pistas e tal, mas você tem que ir no tabuleiro e encontrando as pistas de cada lugar. E eu amava, eu jogo esse jogo desde que eu era criança mesmo, assim, muito novinha, tipo, sei lá, 5 anos de idade. Obviamente, eu não entendia nada, eu só via, mas eu jogo desde que eu me entendo por gente. E a maioria das vezes, obviamente, eu não sabia nada. Mas, porque é até complicadinho, mas assim, eu joguei a vida toda ele, então... eu sempre gostei dessa coisa de descobrir pistas, sabe? Quando eu era criança eu adorava brincar de detetive. Eu acho que eu sempre tive essa coisa do mistério, eu sempre gostei de ler. Quando eu comecei a querer escrever mistério, talvez seja melhor dessa forma, foi quando eu li Zafon. Não sei se vai estar, a câmera vai estar, mas aqui em cima tem os livros do Zafon. Eu sempre mostro isso, né? E o Zafon é o meu autor favorito. E ele escreve basicamente mistério. São dramas, mas basicamente é mistério. Então, quando eu li o primeiro livro dele, eu me apaixonei. E depois eu li todos os outros livros dele. Simplesmente, eu falei, eu quero escrever isso. É isso que eu quero escrever um dia. Esse é o meu objetivo. Esse é o meu objetivo. Ser tão boa quanto... ter um texto tão bom quanto esse. E assim, isso por um tempo me desmotivou um pouco, porque como eu achava muito genial a narrativa, eu ficava assim, cara, eu nunca vou conseguir escrever isso. Até que eu li o primeiro livro que ele escreveu, que foi publicado. E assim, obviamente, não que eu acho de verdade isso. Tipo assim, é muito pretensioso isso, mas quando eu li, eu terminei, eu falei, tá, talvez eu não consiga esse, que é o Jogo do Anjo, que é o meu livro favorito da vida. Mas talvez esse aqui, que é o primeiro livro que ele escreveu, talvez eu consiga alguma coisa perto disso. Porque é óbvio que a gente não pode comparar o primeiro livro da pessoa com o livro masterpiece, né? Tem como. Pessoa diferente. Quanto mais você vai escrevendo, mais você vai aperfeiçoando, eu espero. E, assim, foi isso. Basicamente, quando eu li Zafon, eu falei, é isso, eu quero escrever assim, mas teria que começar por esse aqui, que é o livro, o primeiro livro dele. E basicamente isso. Quais são os seus livros de mistério favoritos? Os do Zafon. Como eu disse, todos eles têm alguma coisa de sobrenatural e de mistério. Então, basicamente todos dele. O meu favorito é o Jogo do Anjo. O Jogo do Anjo é um mistério, porque você não... Assim, existem vários pequenos mistérios na história, né? É isso. Eu gosto de livros, não necessariamente de mistério. Eu gosto de Sherlock Holmes, por exemplo. Aí, meu próximo lançamento aí, dia 5 de abril, para venda, O Caso do Colecionador Finlandês, inspirado nos contos do Sherlock Holmes. Enfim, mas eu gosto de livro de detetive. Eu gosto de livro de aventura que tem mistério. Eu gosto muito disso, entendeu? Como surgiu a ideia de escrever O Homem da Casa 7? Longa história. Enfim, O Homem da Casa 7, que era o Estrelas Dobradas, né, me surgiu em 2013.
Enfim, em 2013 eu estava com 18 anos, passando por um momento muito ruim na minha vida porque minha mãe estava doente e eu tava no ano de vestibular. Tinha saído do ensino médio, estava em ano de vestibular e, enfim, eu tinha pensado assim, tá, eu quero ser escritora, eu fiz jornalismo, né, mas eu queria ser escritora, eu nunca quis ser jornalista. E aí eu falei assim, cara, mas escritora precisa o quê? Escrever? E aí eu falei assim, eu preciso escrever um livro de verdade, assim. E aí eu fiquei pensando, eu não me lembro, como já faz muitos anos, 2013, né? Eu não me lembro do exato momento que eu falei, pô, é isso aqui. Eu só sentei, eu lembro de sentado na mesa e falar assim, tá, eu tenho que pensar em uma coisa. E aí eu pensei nos personagens, e aí eu falei assim, tá, tem que ser mistério, porque eu gosto de mistério, aquelas. E qual vai ser o mistério? Ou o que vai acontecer? E aí, desde o início, eu já tinha na minha cabeça, o Frederick Hall, ele nunca mudou de nome, ele sempre foi o Fred Hall, então ele sempre foi um professor aposentado que morreria e que ele seria esse canal para os outros personagens. E aí eu realmente desenvolvi eles melhor. Então, a ideia, eu não sei como surgiu, só sei que surgiu pra mim os personagens, o Fred Hall foi o primeiro, e eu escrevi o epílogo em 2013. O epílogo foi escrito em 2013 e ele nunca mudou, nada dele mudou. Mas enfim, então surgiu uma ideia do nada e foi isso. Teve alguma experiência pessoal ou emocional da sua vida que te inspirou a escrever alguma parte da história ou algum personagem? Sim, tudo. Todos os personagens do Homem da Casa 7 sou eu. Aquela narcisista não, egocêntrica? Não sei. Enfim, não é bem isso, mas todos eles têm um pedaço meu. Vamos lá, o Jay, ele gosta de astronomia. Não é só isso que o Jay é, mas o Jay também é muito rebelde. Ele é meio revoltado, né? Eu sou uma pessoa revoltada com coisas injustas. Sempre fui, desde criança, muito revoltada com coisas injustas. Então, o Jay, ele herdou muito isso de mim. Essa minha personalidade em que eu fico realmente muito desgastada com coisas ruins e coisas injustas e eu fico muito revoltada com... Ele gosta de astronomia. Quando eu era criança eu queria ser astrônoma e até hoje eu amo muito astronomia. Então eu quis dar... Eu sempre vou tentar enfiar astronomia nos meus livros porque é a parte do meu coração que eu não pude seguir nem um pouco até agora. A Liz, ela é dos livros e ela é muito sentimental, e eu também sou. E ela é muito braba, que eu também sou, impaciente, entendeu? Que nem ela, assim. E ela gostar de livros, basicamente sou eu, né? Porque quando eu, assim, aquela traço de personalidade, eu gostar de livros, sou eu. Eu leio menos hoje em dia do que eu gostaria, porque eu tenho que me dividir em várias coisas, mas os livros sempre foram pra mim um consolo na minha existência. Sempre foi assim, pra mim, se eu estou triste, eu vou ler um livro, eu vou reler um livro, que me dá ainda mais tranquilidade mental reler livros. Se eu tô chateada, eu sempre... Assim, era uma coisa meio... Você não está sozinha, sabe? É bem clichê mesmo, mas eu sempre me senti confortável, feliz entre personagens. Então, os livros em si, os livros que eu amo, sempre tiveram um impacto muito, muito, muito grande na minha vida. Então, por isso que a Liz, ela tem isso também. Salva ela da realidade dela, como salvou a minha vida também na minha realidade. O Archie é LGBT, tal qual Moá. E ele sofre com a questão de não conseguir falar com todas as letras, já passei por tudo isso, então eu queria colocar ele dessa forma. E ele é das artes, né? Ele se desliga do mundo pintando. E eu também. No caso, não sou tão boa quanto o Archie, mas sempre, depois que eu passei a pintar, eu falei, alguém tem que herdar esse amor pelas artes. E a Juno, que na primeira versão era Jen, mas eu nunca gostei do nome Jen porque eu achava mais difícil de falar entre todos os outros nomes. A Juno, ela gosta de música. Eu não tenho assim uma coisa com música que eu digo, é porque eu realmente não... Foi uma parte das artes que eu não consegui nunca fazer, porque eu tentei tocar teclado e eu era uma negação por motivos de
Como é que é? Ai, meu Deus. Quando é difícil, como é que é o nome disso? Começa com co, né? Não lembro. Coordenação. Por motivos de coordenação. E aí eu não conseguia tocar nunca. Porque eu só conseguia tocar com uma mão. Aí eu tocava o teclado, o temazinho do Harry Potter com uma mão e a outra ficava aqui assim, ó. Não tenho coordenação para tocar teclado. Assim, eu também não tentei porque eu não tive a paciência pra tentar por muito tempo. Tentei por uns meses aí e não consegui. E aí, então... E a Juno, ela é uma personagem especial pra mim, porque ela é uma personagem que claramente não tem o que se fosse, eu me imagino tendo se eu fosse personagem, que é tipo, eu vou ser porradeira, não sei o quê. Ela é o que eu basicamente sou de verdade, que ia ser uma covarde num primeiro momento, mas depois pensar assim, não, essa é a coisa certa a se fazer. Então, apesar de eu estar com medo, eu vou lá e vou fazer pela amizade, pela honra do meu amigo, pela etc, etc. Então, a Juno, eu acho que o crescimento dela durante o livro é o meu favorito. Porque ela sai dessa, gente, não vou me envolver, grande abraço, centrão do livro, pro realmente, vamos meter a porrada em geral, não mexam com o Fred e tal. Então eu gosto muito do desenvolvimento dela. Então, assim, tem alguma experiência pessoal emocional da sua vida que te inspirou a escrever? Todos os personagens são baseados em alguma parte de mim e coisas que são completamente diferentes de mim, né? Enfim. Você esconde da gente alguma pintura dos personagens? Mostra pra nós. Eu tenho um que eu não sei onde tá, mas eu posso mostrar aqui. Que foi a Liz. A Liz mudou, tá? Ela não é mais assim, mas... Calma aí, deixa eu catar aqui. Qual foi sua cena favorita de escrever? Todas que tem Fred. Amava escrever o Fred. Amava. Então tudo que tem o Fred é minha cena favorita. Qual foi a cena mais difícil de escrever? O prólogo. O prólogo foi um parto. Porque eu simplesmente... Ai, Deus. Eu não conseguia pensar em alguma coisa que fosse chamar a atenção, porque assim, o prólogo, pelas duas primeiras versões, ele não existia, só começava com a Liz. E aí, a Iris Figueiredo colocou isso pra mim na primeira leitura crítica, tipo, por que você não faz um prólogo? Porque começa muito do nada e já que são vários personagens, a pessoa vai começar a ler, vai entender nada, vai ser meio solto. Aí, enfim, eu falei assim, tá bom, vou fazer um prólogo. Aí eu fiz um prólogo, o prólogo tava no lixo, porque na segunda leitura crítica, meteram malho, né, no meu prólogo. Aí eu também sentia que tava no lixo também. Aí eu falei, então tá, e vamos reescrever. Eu reescrevi umas 500 vezes o prólogo, por isso que foi muito difícil, porque eu queria alguma coisa que fosse misteriosa e queria que a ambientação fosse legal e queria que deixasse uma pulga atrás da orelha, tipo, o que tá rolando aqui, quem é esse cara, que livro é esse, o que tá rolando. Então foi difícil comparado com os outros. Qual a parte mais legal de produzir um livro? Eu diria que é uma posição polêmica essa aqui minha, mas eu gosto de editar. Pelo visto já entenderam, né? Porque o negócio de escrever, editar. Eu gosto, porque assim, eu escrever a primeira versão, meus rascunhos são sempre ruins. Lancei. São sempre ruins. E assim, não tenho medo de ser ruim no rascunho, sabe? Porque eu vou escrevendo e aí depois eu conserto. Tá ruim, essa ambientação tá um lixo, não sei o quê. Pra mim, a primeira coisa que eu tenho que fazer é regurgitar essa história, vai, pá. Depois eu melhoro ela, entendeu? Depois eu vou vendo o que serve, o que não serve. Aí eu vou dando pra leitor crítico, aí vou colocando leitor beta pra poder ver se eles conseguem enxergar coisas que eu não consigo. A última pergunta que eu vou responder é... Alerta, spoiler, se você não leu o meu livro, pule essa parte. Onde está o corpo de Fred? Não sei, diria enterrado. Peço perdão por lançar essa forma aí se você gosta do Fred como eu gosto, talvez tenha doído um pouco. Mas não está mais entre nós. Por quê? O pessoal fica querendo saber onde está o corpo de Fred. Eu já li até, inclusive, que as pessoas acham às vezes que isso é um furo de coisa. Mas assim, foi uma escolha minha.
Eu não queria fazer um funeral pro Fred, eu não quis escrever, porque eu acho que eu queria, assim, terminar de uma forma alegre, né? Porque a gente sabe que o epílogo pega um pouco no coração ali, né? Mas não queria que tivesse uma cena de funeral. Não queria. Eu não queria que fosse assim. Mas tem um momento que eles falam que, em algum momento do livro, é falado que na época a pessoa não sabe, né? Mas a EDM vai lá procurar o corpo do Fred na delegacia, vai perguntar onde tá. E os caras falam que não sabe não, brother. Não sei não. E por quê? Porque eles não ligam, essa que é a coisa toda. E depois eles acham o corpo. Isso é tudo feito off-screen, entendeu? Não, a gente não vê isso. Mas essa parte, né, que a EDM recuperou o corpo. Mas quando eles prendem a galera lá do mal, eles eventualmente descobrem onde estão, porque tava com eles. E é basicamente isso. Só que eu não queria que tivesse essa coisa do corpo do Fred, não sei o que. O importante é o legado dele. Essa que é a coisa toda pra mim. O legado que ele deixou. Eu não sei se as pessoas perguntam isso porque elas querem dar uma finalização no coração delas, mas é isso. Foi uma escolha minha, não colocar o corpo dele em nenhum lugar, sabe? Na história. Eu quis terminar com eles sendo chamados pra EDM e foi isso. Fim do spoiler. Então, é isso. Ficarei por aqui. Queria agradecer muitíssimo a todos vocês que leram O Homem da Casa 7. Pra mim é realmente o sonho de uma vida inteira ser escritora. Até estranho falar isso. Mas eu poder publicar, eu poder ser lida de uma forma independente, eu ter alcançado mais de 100 mil leituras no Kindle Unlimited. Isso mais ou menos dá mais de 300 pessoas só de Kindle Unlimited. Pra mim, isso é surreal, sabe? Eu agradeço muito o apoio de vocês. Queria dizer que, quem não sabe, O Homem da Casa 7 tem duas coisas extras. Tem um quiz pra você saber quem você é do livro, eu que fiz lá no BuzzFeed, tá no meu Twitter. Se você vai lá no fixado, tem lista lá das coisas. E tem uma cartela de adesivos que eu ilustrei também, que é de graça. Você pode imprimir para uso próprio de quantas vezes você quiser. E, enfim, agradeço imensamente por todo o apoio. Eu conheci pessoas incríveis, conheci leitores, recebi mensagens lindas que, assim, me emocionam muito. Vão me emocionar pra sempre, provavelmente, que eu sou muito gado. Choro pra caramba. E é isso. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem fazer mais perguntas, pode fazer. Estarei sempre aqui para responder, tá? Muito obrigada. Beijos.